Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse código aqui eu vou mostrar a possibilidade da gente fazer uma análise fundamentalista usando o Python. Basicamente o que a gente quer é fazer o processo, né, desde o início, em que a gente pega os dados demonstrativos financeiros com a linguagem, através do site da CVM, e construímos os indicadores financeiros para poder analisar empresas, tá? Então, o que a gente vai fazer vai ser pegar os dados desse link aqui, dos dados.cvm.gov, tá? .br, que contém aqui é, as planilhas, tá? Dos demonstrativos financeiros de todas as empresas listadas na bolsa, tá? Então, é através desses dados que a gente vai fazer a nossa análise. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai instalar aqui as bibliotecas necessárias, o wget, plot9, né? A gente vai importar o wget, que vai fazer, vai permitir que a gente faça o download de sites, pandas também, o zip file para extrair arquivos zipados, porque os arquivos que a gente baixar vão estar zipados, e plot9 aqui a gente vai importar todos os módulos para poder criar gráficos, tá? A gente vai criar uma função aqui que vai automatizar o processo, chamada download extract concatenate dfp files, que vai receber aqui os parâmetros start year e end year, ou seja, o ano de início e ano de fim, e aqui financial statements, que vai ser basicamente uma lista contendo o nome dos arquivos de demonstrativos financeiros que a gente deseja obter, tá? Então a gente tem vários aqui arquivos, BPA-com, BPP-com, DRE-com, DFC-MI, né? Que vão ser aqui balanço patrimonial ativo consolidado, balanço patrimonial passivo consolidado, DRE, né, a demonstração de resultados do exercício consolidado, DFC pelo método indireto consolidado, temos também DFC pelo método direto aqui e DMPL, tá? São alguns que a gente pode pegar, tá? Aqui a gente vai usar, se não me engano, somente DRE, porque a gente vai usar como exemplo aqui a construção de margens, tá? Para a gente verificar a margem de certas empresas, tá? Isso aqui é apenas um código inicial para a gente iniciar aqui o processo. Então a gente vai ter aqui o nosso arquivo .csv, que vai ser retornado, e aí depois a gente vai ler esse arquivo. Então a gente define aqui o URL, e dessa URL aqui a gente precisa baixar todos os dados contidos dentro dela, tá? Que vai ser basicamente esse site aqui. E aqui, ó, tem cada arquivo zipado e a gente vai precisar baixar todos esses arquivos. Ou seja, basicamente precisamos criar um loop para baixar esses arquivos, precisamos criar um loop para poder extrair esses arquivos e também fazer a leitura, tá? Então a gente vai definir a URL. Depois criamos aqui um objeto com uma lista vazia para inserir aqui os nomes dos arquivos zipados. E a gente vai definir o nome dos arquivos zipados de acordo com um range de datas. Então a gente vai fazer um for loop aqui e definir aqui dentro de arquivo zipado o nome do arquivo que a gente vai baixar de acordo com o ano, tá? O ano inicial até o ano final. Depois disso a gente vai pegar os nomes dessa lista vazia e a gente vai realizar o download dos arquivos de acordo com a URL base, ou seja, a gente vai fazer um loop aqui de arquivos em arquivo zipado. E aqui a gente vai fazer o wget download, que vai receber o URL mais aqui a lista de arquivos, tá? Então basicamente a gente está colocando aqui dentro da URL o arquivo que a gente deseja. Ou seja, se a gente pegar aqui, ó, copiar, a gente vai ver, ó, que a gente está inserindo esse nome aqui, que é justamente esse aqui que a gente criou, tá? Então basicamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente fez o download, tá? E vai aparecer todo o download aqui na parte lateral, tá? Então eu vou rodar aqui para mostrar para vocês como que vai estar funcionando aqui essa parte aqui, tá? Então a gente faz o download e vai fazer o download direto dos arquivos zipados, tá? Que vai aparecer aqui. Desses arquivos zipados a gente vai precisar criar outro loop para poder extrair esses arquivos zipados que vão estar contendo ali dentro os arquivos .csv. Então é isso que a gente está fazendo aqui novamente. A gente vai pegar aqui os nomes dos arquivos e vamos passar dentro aqui de zip file, colocar aqui o parâmetro igual a R e usar o extract all para extrair dentro da pasta dfp, tá?
Então aqui vai dentro dessa pasta DFP vai estar contido todos os arquivos do CSV. Então a gente vai precisar agora concatenar os dados demonstrativos em um único data frame de acordo com aquele arquivo que a gente deseja. Ou seja, a gente vai pegar aqui os nomes dos arquivos, tá, que a gente vai querer. Vamos definir aqui um data frame vazio e para cada ano disponível a gente vai fazer aqui a concatenação de acordo com a leitura dos arquivos aqui, ó, que vai ser passado de acordo com a URL, não, o tipo, né, de demonstrativo e também o seu ano. Depois é só passar de novo para CSV o arquivo que a gente concatenou aqui para poder ler depois na hora que a gente tiver tudo pronto aqui, tá? Então, basicamente aqui, ó, na página inicial, a gente tem os arquivos zipados que a gente fez o download. Dentro de DFP tem os arquivos que a gente extraiu e a gente está criando depois um for loop para pegar todos os anos esses arquivos e juntar no mesmo arquivo, que vai ser basicamente esse arquivo final aqui, ó. Esse arquivo aqui, tá? Então a gente vai ler esse arquivo agora. Então basicamente a gente usa a função read CSV e faz a leitura desse arquivo. Salvamos em DRE e disso a gente tem aqui os dados de todas as... Só mudar aqui que está 2022 e eu tinha feito a coleta de até 2023. Então, fazendo a alteração aqui, a gente tem agora a DRE que vai conter os dados demonstrativos da DRE de todas as empresas, tá? Disponíveis. Então, a gente tem aqui todas as contas e os seus valores. A gente vai precisar fazer, então, filtros para obter aqui a nossa análise. Que tipos que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui 4 contas contábeis: receita de vendas e bens e serviços, resultado bruto, EBIT e lucro, prejuízo consolidado do período. Além desse filtro, né, que a gente está fazendo dentro do data frame DRE, a gente vai fazer o filtro aqui para 4 empresas, tá? Então esses números aqui representam os códigos das empresas e são empresas do setor farmacêutico, tá? Então a gente vai fazer a análise desse setor. E depois a gente seleciona aqui os valores, né, da DRE, a gente quer igual ao último, para não repetir aqui os valores. Então a gente seleciona as colunas e depois cria uma coluna de ano inteiro e fazemos o pivô, né, dos dados. Então basicamente a gente está transformando aqui os dados de long para wide, tá? Depois é só construir os indicadores conforme esse data frame dados pivot. Então a gente cria aqui os indicadores com o método assign e definimos aqui a margem bruta, margem líquida, margem EBIT. Então a gente pega aqui as respectivas fórmulas, né, e fazemos os cálculos aqui das margens, tá? Multiplicando por 100. E aí a gente retira o índice desse data frame de indicadores, arredondamos os valores e assim a gente obtém aqui esse data frame. Aí por fim é só a gente selecionar as colunas de interesse, tá? Então eu vou rodar aqui. E aí a gente tem aqui esses valores aqui, né? Para cada indicador. Aqui a gente tem a coluna da companhia e a gente tem a coluna de ano. Para facilitar a construção do gráfico, a gente transforma os dados de wide para long usando o método melt. E assim a gente cria aqui indicadores long, tá? Então a gente tem aqui uma coluna de valor e a coluna de indicadores. Aí é só a gente construir aqui a visualização de dados. Definimos aqui quais cores que a gente quer para depois colocar à mão aqui, né, essas cores. A gente cria o gráfico usando, né, o Plot9 e vejam aqui a relação, né, de cada indicador, né, aqui embaixo para as empresas, né. Então a gente tem aqui Bombril, Eurofarma, Hypera, Natura Cosméticos, tá? No caso do setor farmacêutico e de higiene, né, que foram considerados aqui. Então a gente pode fazer a análise e comparar, né, os resultados das empresas, tá? Então, basicamente esse é o código. Um abraço a todos e até a próxima.